Hoje nós vamos falar de um assunto sério, mas como falamos anteriormente sobre a virtude, do bom humor, eu vou falar de um assunto sério, baseado num padre que tinha muito bom humor, tinha esta virtude assim no máximo, tanto que sabia, como poucos, ao fazer as suas homilias e pregações, utilizar do recurso da piada, que é extremamente difícil para uma pregação. Todo mundo sabe o quanto é difícil você colocar uma piada e encaixar no tempo, mas esse homem tinha uma qualidade tremenda, né? Para quem não conhecia, apresento-lhes o Padre Léo. Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado da Silva e você está no canal Ascese Catequese. Quero pedir para você, logo de início, deixa aí o teu like, se inscreve no canal e vamos compartilhar este vídeo. Compartilhe esse vídeo com os irmãos, passe para os amigos, vamos espalhar o bem e você já sabe. Tem o desafio de chegarmos a 1000, eu faço o vídeo da imitação, vídeo imitação. E você já deve ter recebido um aviso de que na última semana de outubro teremos o especial Educação e Fé, um bate-papo com eu e mais 3 amigos conversando sobre este assunto. Você vai ver, ficou espetacular. Então agora eu começo a anunciar isso. Já está sendo anunciado, você já deve ter visto pôster, já deve ter visto algumas coisas, mas em vídeo, eu tinha falado só como surpresa, agora eu estou anunciando oficialmente. Então não perca o especial Educação e Fé, um bate-papo que você vai ver o quanto de assunto foi tratado, o quanto nós debatemos a questão da educação, a questão da fé, como uma coisa junto da outra acontece e quais são as dificuldades. Não apenas na igreja, mas também no âmbito profissional, porque eu peguei pessoas de áreas diferentes para saber também como eles passam, quais são as situações, quais são, tanto para ensinar o outro quanto para aprender, se formar, como é que isso acontece com cada um. E aí é importante que você assista, então você está convidado a assistir esses vídeos, porque é um grande bate-papo na próxima semana. Vamos lá, vamos tratar sobre a questão do perdão, olha só. E quem que eu trouxe hoje, que eu indiquei hoje, o que eu estou indicando? Estou indicando um livro, mas na verdade eu posso indicar para você a coleção inteira, já li todos os livros dele e resolvi trazer o que eu considero, porque eu acho, não sei se esse livro não é fruto de pregação. Pode ser fruto também de pregação, mas na forma escrita me parece que ele não é apenas uma transcrição. Me parece que realmente ele foi escrito, digitado. Depois pode ter virado pregação em algum momento. Mas eu entendo que esse livro aqui, Gotas de Cura Interior, é um dos melhores livros do Padre Léo. Essa capinha roxa aqui, bonito demais, Aqui, ó, bonito. Eu acho essa capa maravilhosa, muito bem feita. Esse aqui é da editora Canção Nova. Tem os livros dele que é da editora Canção Nova, outros livros que eu tenho da Loyola, mas depois a grande maioria começou a sair pela Canção Nova. O que acontece? Padre Léo talvez muitos não conheçam, muitos que estiverem assistindo o vídeo não o conheçam. Então eu tenho que fazer uma breve apresentação. Padre Léo, mineiro, ele foi fundador de uma comunidade de vida chamada Comunidade Betânia. E você encontra tudo isso pela internet. Você encontra inclusive pregações do Padre Léo ainda, tanto à venda, quanto até você encontra na internet fácil aí, pregações do Padre Léo. E o tema principal do Padre Léo é falar sobre cura interior. Alto lá, vamos entender uma coisa. Diferente de como está sendo tratado por muita gente hoje em dia,
Sim, isso é uma crítica minha, tá? Eu acho que nós estamos indo pelo caminho errado. Eu prefiro o caminho que o Padre Léo tratava. Por quê? Vou explicar. O Padre Léo tratava da cura interior não como mágica, não como um processo de estalou o dedo e está tudo resolvido, mas como um processo diário que vem junto do nosso processo de conversão. Por isso é uma cura interior. Por isso, em livros ele trata muitos personagens bíblicos. Por quê? Porque ele percebeu que na Bíblia os personagens não são perfeitos. Tirando Jesus e Maria, todos os personagens erram, fazem coisas às vezes absurdas, incríveis. Tanto que tem um outro livro dele chamado Corações Curados, que ele vai tratando disso. Ele vai tratando de como os homens, ao se encontrarem com Deus, têm todos os seus defeitos, e às vezes cometem defeitos já seguindo a Deus, né? Fazem as coisas mais absurdas. Mas a beleza da Sagrada Escritura está exatamente nisso, de que ela nos mostra esse processo de amadurecimento do homem. Quando você vê, por exemplo, a vida de São Pedro, quando você vê Abraão e as coisas que Abraão vai fazendo, você vê Jacó e as confusões que ele vai, né, criar. Você vê o próprio menino José, que depois vai ser jogado fora pelos irmãos, vai parar no Egito. Qual é o processo que eles passam de crescimento e amadurecimento para compreender o que Deus está falando com eles? Você vai ver São Pedro, você vai ver outros personagens, como o próprio Davi, e nisso, o que é que ocorre na vida deles? Então, o Padre Léo entendia a cura interior como processo, e não apenas como um ato, onde a pessoa recebe uma oração e pá, está resolvido, o cara está curado, não tem mais problema nenhum, não preciso mais me preocupar com esse trauma, amém, aleluia, amém. Não penso desta maneira. Penso exatamente nesse processo de conversão interior em que estes homens vão fazendo esse diálogo. E no livro Gotas de Cura Interior, ele trata de muito desses assuntos. É claro que muito desses assuntos aqui depois ele externou novamente num livro, como por exemplo, aqui ele trata também do ressentimento. Ele tem um livro só falando de ressentimento, mas aqui no Gotas de Cura Interior, ele trata, e eu acho que ele bate num ponto que para nós assim é importante. Qual que é o ponto? É o ponto de compreender que nós temos uma história e que nós precisamos trabalhar nossa vida. Nós precisamos compreender que nós temos uma história que chegou até aqui. Você chegou aqui. Como é que está a sua vida hoje? Então, é pegar tudo aquilo que você viveu e não é jogar fora. Não é dizer que não prestou. Não, ó, vamos pegar aqui o que era ruim, beleza, a gente vai renunciar. Mas até aquilo que não foi bom precisa nos ensinar a partir de agora não fazer mais o errado. É compreender a nossa história. E o próprio Padre Léo falava, e também não se levar muito a sério, de vez em quando dá uma risadinha aí das suas atrapalhadas, né? Não ser tão vaidoso no ponto de achar que tudo que você fez era bom, bonito e honesto. E esse é um dos pontos. Vamos entender aqui, né? Porque eu vou lembrando, eu vou aqui trazendo o texto e mencionando pontos que o livro trata, e vou pensando aqui algumas coisas. Veja como nós estamos achando que o processo de cura interior é quase uma cura de um estalar de dedos, né? Que amanhã a gente não tem mais problema nenhum. Porque não são poucas as pessoas que caem nessa ideia e aí começam a achar que elas não pecam. Se você pergunta para ela, ela vai dizer, não, eu sou um pecador. Mas quando ela fala de si mesma, ela se acha muito boa. Ela se acha muito boazinha, ela acha que todas as ideias que ela tem no fundo são muito boas. Então, até quando ela erra, não, foi por amor. Mas, meu irmão, ninguém está fazendo para fazer besteira. Todo mundo, até quando cai num vício pesado, nesses vícios que causam a adicção, né, que a pessoa fica dependente daquela coisa, ela acha que está fazendo bem.
entendeu? Ela acha que está fazendo bem para ela. Ela pode estar enganada. Então, nós não podemos ter essa ideia, né, de achar que tudo que a gente fez, mas foi por amor que eu fiz, foi pelo bem, foi pelo próximo. Bate a mãozinha na cabeça como fazia São Felipe Neri e diz assim: eu não sou uma pessoa de confiança. Dá uma batidinha na cabeça aí, você que está aí, bate agora na sua cabeça e fala assim: eu não sou uma pessoa de confiança. Porque a gente cai nessa tentação de achar que tudo que a gente faz é lindo e maravilhoso. E isso começa a criar um problema. Por quê? Porque aí, da falta de percepção, vem a vaidade, e dessa vaidade vai vir a falta de perdão também. Porque quando você for atacado, quando alguém discordar de você, mesmo que a pessoa tenha razão, a primeira tendência que a sua vaidade fará é dizer assim: as pessoas têm inveja de mim, as pessoas estão com inveja, por isso elas estão me criticando. E pode ser que não, pode ser que as pessoas estão te criticando com razão. Você pode estar olhando, os fins ao qual você quer fazer este grande empreendimento da sua vida para ajudar muitas pessoas, mas pode ter alguma raiz ruim aí. Por quê? Porque até onde eu saiba, nós não matamos completamente dentro de nós o pecado original. E vou dizer mais: até quando a gente faz certinho, tudo bonitinho, às vezes a gente é mal compreendido. Como é que a gente vai agir? Com agressão? Não, meu irmão. Você vai agir com mansidão. E aí vem as dificuldades de compreender a hora de falar, a hora de compreender, a hora de aceitar, a hora de viver. Por isso que eu digo que a gente precisa ser marcado pelo perdão. Porque muitas vezes nós não seremos compreendidos. E o Padre Léo fala aqui o seguinte, de que não adianta você ficar voltando naquilo. Fui machucado, fui não sei o que. Passou. Se você perdoou, você perdoou e acabou. Não dá para ficar ruminando nesse mal e ficar chorando por isso. Se você continuar se machucando por conta das agressões sofridas, de quem te agrediu, de quem falou mal, você vai ficar se machucando aí. Então fica a minha indicação para que você leia este livro aqui, Gotas de Cura Interior. Esse livro é maravilhoso. E eu vou finalizar o livro lendo uma partezinha do livro. Tudo que oferece solução imediata cria na certa problemas maiores e mais terríveis a longo prazo. A solução imediata deveria também se chamar problema sério a longo prazo, até mesmo pelo resto da vida. Por isso, quando lhe ensinarem o caminho para um lugar onde alguém prometa resolver todos os seus problemas, grave bem o itinerário e tenha coragem de seguir na direção contrária. Fuja desses milagreiros. A trilha da cura não passa por esses caminhos, nem perto. Um dos grandes perigos das soluções imediatas, marca registrada a ação do encardido, é o diabo, tá? Ele chamava de encardido, é que a pessoa, como não consegue solucionar os problemas, acaba mascarando-os. Com isso, cria o padrão de artificialidade, no qual tudo que a pessoa faz é para a manutenção das aparências. Só que problemas continuam crescendo e se fortalecendo por debaixo das máscaras. Essa é a causa da firmeza com que Jesus condenou toda forma de hipocrisia. Não é fácil quebrar o padrão de artificialidade. Também aqui precisamos aprender a executar a graça do gotejamento. Na infância nos ensina a controlar os sentimentos e a mantê-los sufocados. Se falamos a verdade ou revelamos nossos desejos, somos rejeitados ou punidos. Escondemos as feridas e as coisas negativas do passado. Não queremos reconhecer ou admitir. Temos medo da repressão e discriminação. Com isso, vivemos lutando por salvar as aparências. A primeira gota que precisamos deixar cair em nosso coração é a gota da sinceridade e da verdade. Precisamos admitir nossas fraquezas, especialmente o fato de que não conseguimos controlar nossas aparências. Esse passo
é fundamental para tudo em nossa vida, principalmente para os problemas sérios que temos de resolver. Esse é o primeiro passo para ajudar alguém a se libertar da dependência química. Esse é o primeiro grande passo, a gota fundamental para a cura anterior. Antes de mais nada, experimentar a graça da cura interior, necessitamos reconhecer que somos dependentes de nós mesmos, de pessoas, de nosso passado, de nossos traumas. Percebemos isso tendo a coragem de tomar nossa vida nas mãos, sem medo e sem condenação. Percebemos sinais de necessidade de cura quando nos descobrimos inseguros diante da vida. Um coração ferido e machucado tem medo de se expor diante dos outros. Vive no isolamento, tentando esconder-se. O isolamento gera baixa autoestima, transformando-nos em pessoas duras, demais, controladoras, críticas, fofoqueiras e altamente exigentes com tudo e com todos. E aí? Ele dá continuidade disso. Eu não vou continuar? Compro o livro, né? Porque ele trata desse assunto e de muitos outros. Eu sei que o vídeo já até passou, né? Nós ficamos num vídeo longo, porque eu fiz a leitura aqui, mas achava que era importante ler essa parte para você entender um pouco do que ele está tratando. Olha a questão da artificialidade, né? E de tantas outras probleminhas aí que ele foi falando nessa pequena parte que eu li. Abramos-nos a graça de Deus. E a todos vocês, que Deus os guarde.